Sabe aquela sensação frustrante de entrar num pronto-socorro, pegar uma senha e dar de cara com uma sala de espera completamente abarrotada de gente? A gente conhece bem. É uma situação desgastante e que gera uma ansiedade enorme. Mas, vem cá, o que é que realmente está rolando por trás daquelas portas duplas? Hoje, a gente vai pegar essa frustração super comum e transformar numa investigação médica profunda. E o mais legal, totalmente baseada em dados. A grande pergunta aqui e o que vai guiar a nossa análise de hoje é bem direta. Por que a emergência está sempre tão lotada? E mais importante, será que esse é o verdadeiro perigo? Tem um mito gigantesco por aí de que o pronto-socorro é um caos absoluto só por causa daquela multidão entrando pela porta da frente. Mas a ciência tem mostrado que a realidade é um pouquinho mais complexa e até mais sombria do que isso. Bom, vamos direto ao ponto e mapear a nossa investigação. A gente vai passar pelo dilema da lotação, entender a diferença crucial entre ocupação e retenção, mergulhar fundo nos dados de um estudo brasileiro gigantesco, ver o custo fatal dessa retenção e, no fim, repensar todo o fluxo do hospital. Parte 1. O dilema da lotação, um desafio global contínuo. É super importante ter em mente que não estamos falando de um hospital isolado com má gestão. O que a gente vai ver é o diagnóstico de um sistema inteiro que falha, e falha sistematicamente quando a demanda simplesmente atropela a capacidade em várias etapas diferentes do cuidado. A superlotação da emergência não é uma coisa só, é um fenómeno composto. Para quem está lá na recepção, parece só um grande engarrafamento humano, não é? Mas quando os pesquisadores vão olhar os dados de saúde com uma lupa, eles descobrem engrenagens completamente diferentes que, na maioria das vezes, a gente coloca tudo no mesmo saco. É literalmente como um funil entupido. A gente olha para cima, acha que o problema está na boca larga, mas a verdadeira falha, o gargalo real, acontece lá embaixo, onde o espaço aperta. 2. Ocupação versus retenção. Definindo as métricas. A gente precisa separar isso com muita clareza para descobrir onde mora o perigo de verdade. Então, vamos lá. Primeiro conceito, a taxa de ocupação. Basicamente, é o número de pacientes que estão fisicamente ali no pronto-socorro, dividido pelo número de leitos oficiais. Dá para pensar nisso como a métrica da porta de entrada. É aquele retrato exato do momento, mostrando o peso sobre a emergência comparado com a capacidade oficial de tratamento. É o volume puro de gente que está por lá. Agora, o segundo conceito, e é aqui que a história dá uma guinada, é a proporção de retenção, que o pessoal na literatura médica costuma chamar de boarding. Isso é, o número de pacientes que já passaram pelo médico, já foram internados no sistema, mas que continuam lá, presos na emergência. Essa é a métrica do bloqueio da porta de saída. Imagina só, são pessoas que precisam ir para um leito de internação lá para dentro do hospital, mas estão fisicamente presas no pronto-socorro, só esperando alguém dar alta para liberar um espaço. Só para colocar lado a lado e não deixar nenhuma dúvida. De um lado a gente tem a ocupação. É a dor de cabeça da porta de entrada, muita gente chegando para pouco espaço inicial. Do outro lado, a gente tem o boarding, a retenção. Esse é o problema da porta de saída e representa a incapacidade total do hospital de transferir quem já está internado para o leito certo. Entender essa diferença entre quem está chegando e quem não consegue sair é a grande chave da nossa análise. 3. O estudo brasileiro. Descobrindo os dados. Para separar o impacto real dessas duas variáveis de uma vez por todas, a gente vai mergulhar agora nos dados fortíssimos recém-publicados no prestigiado American Journal of Emergency Medicine. Sério, pensa neste número absoluto: 8.700.000. Essa é a escala colossal dessa pesquisa. A equipe rastreou 8,7 milhões de visitas a pronto-socorros em todo o Brasil. Não tem como discutir com o volume de dados dessa magnitude, né? Isso constrói uma autoridade gigantesca para a gente entender como a máquina hospitalar está operando na realidade. E a metodologia que eles usaram para estruturar isso é fantástica. Estamos falando de 160 hospitais diferentes, analisados num período bem longo, de 2019 a 2025. Eles usaram dados de um Programa Nacional de Melhoria de Qualidade e fizeram medições 2 vezes ao dia. E tem mais, juntaram informações de sistemas de saúde públicos e privados. É um olhar longitudinal e sem precedentes sobre a infraestrutura hospitalar do país. Agora, o que é realmente fascinante de observar é um paradoxo que ficou escancarado na pandemia. A ocupação despencou durante a Covid-19 porque muita gente com sintoma leve parou de ir para o hospital por medo.
Só que a retenção, o boarding, continuou lá no alto e inflexível. A porta de entrada esvaziou, mas a porta de saída continuou completamente bloqueada. 4. O custo fatal da retenção. E aqui as coisas ficam muito sérias, porque a gente vai focar na mortalidade precoce intra-hospitalar, ou seja, pacientes que infelizmente vêm a óbito nas primeiras 24 horas depois de darem entrada. O que a análise matemática revelou bate de frente com o senso comum. A ocupação não teve associação com a mortalidade precoce. Eu vou até repetir, porque é super contraintuitivo. O simples facto de ter um pronto-socorro lotado de gente esperando na recepção não aumentou de forma independente o risco de alguém morrer naquelas primeiras 24 horas. Loucura, né? E isso ilustra brilhantemente onde está o verdadeiro perigo. Conforme a proporção de retenção cresce, a taxa de mortalidade decola junto. A grande ameaça à vida dentro de um hospital não é ter muita gente aguardando uma consulta inicial. É ter pessoas que precisam de um leito de internação de verdade, presas, de forma improvisada, numa maca de emergência. Para colocar isso em perspectiva e quantificar o absurdo, o estudo mostrou que a cada aumento de apenas 0,1 na proporção de pacientes retidos, a taxa de mortalidade precoce sobe mais ou menos 14%. 14% é um número assustador. É o dano colateral mais extremo e letal gerado quando o hospital não consegue movimentar o paciente. Mas por que essa retenção causa tanto estrago? A mecânica faz todo sentido. O cuidado de um paciente grave é empurrado para um ambiente que não foi projetado para internação. Aí a equipe médica fica sobrecarregada, tendo que dividir a atenção entre um caso que acabou de chegar e um paciente que está lá internado há horas. Você perde capacidade de monitoramento contínuo, cria uma competição insana por atenção e causa atrasos severos em intervenções urgentes onde cada segundo conta. 5. Repensando o fluxo hospitalar, olhando para além da emergência. Para a gente evitar essas falhas sistêmicas que estão literalmente custando vidas, é absolutamente crucial olhar para além das portas da sala de espera. Então, o ponto central que precisa ficar muito claro, e os dados provam isso, é o seguinte: a ocupação operou na mediana acima da capacidade total em 1,03 e a associação com morte precoce foi nula, nenhuma. Já a retenção mostrou que quase metade dos pacientes estavam esperando vaga e a associação com a mortalidade foi fortíssima. Não tem como discutir com esses números. Sabe o que isso significa na prática? Que o boarding, a retenção, não é culpa do pronto-socorro, é um problema sistêmico. É o reflexo puro do hospital inteiro gritando que chegou no limite da capacidade. Apontar o dedo para o médico da emergência dizendo que ele está devagar, ou fazer campanha pedindo para quem tem sintoma leve ficar em casa, bom, isso simplesmente não resolve a equação. O gargalo é logístico e estrutural. Os próprios pesquisadores fecham com uma frase que é uma diretriz superpoderosa para as administrações. Intervenções direcionadas ao fluxo de internação, em vez de focar apenas na entrada da emergência, têm maior probabilidade de produzir melhorias significativas. É uma mudança de perspectiva. A gente tem que parar de olhar só para a porta da frente e começar a destravar o fluxo interno e a porta de saída. E isso traz uma reflexão que não dá para ignorar no final dessa análise. Se a ameaça de verdade à segurança lá dentro é o bloqueio da porta de saída, como é que os sistemas de saúde globais vão redesenhar toda a sua infraestrutura interna para manter o hospital rodando e fluindo com eficiência? As métricas a gente já viu, o mito foi desfeito, mas a tarefa colossal de consertar essa engrenagem toda apenas começou. Fica aí essa provocação para ecoar por todos os corredores da saúde.